Quando você pensa em eventos capazes de encher completamente um estádio, como este, no que você pensa? Campeonatos esportivos? Concertos de rock? Ou pensa nos Jogos Olímpicos? Poderia a mensagem de um só homem ter a energia necessária para atrair público na mesma quantidade dos eventos esportivos? Poderia um mensageiro da esperança atrair grandes multidões a ponto de lotar espaços dedicados a entretenimento, apenas para ouvir uma mensagem de fé, noite após noite, ano após ano, década após década? Yes, sir. Take me to the cross. I can find my way home from there. Ele veio do nada. Não era filho de família rica. Nem forçou a entrada no mundo da fama como líder político. Valeu-se apenas do talento e determinação recebidos de Deus e proclamou a mensagem que transforma pessoas no mundo inteiro. Quando eventos grandes e milionários não conseguem lotar um estádio como este, você pode contar com a mensagem de um homem que consegue atrair grandes multidões, Billy Graham. He conquered the grave, and because he lives, we can not only face tomorrow, but because he lives, I know that I shall not endure 1 minute in hell. I know that I'll never come under the judgment of God, even though I deserve it. Antes que imaginasse qual seria seu futuro, ou de ter consciência de que teria uma grande missão, Billy Graham levava uma vida típica de garoto de fazenda numa pequena cidade do sul. William Franklin Graham Jr. tinha raízes profundas no solo da Carolina do Norte. Seus dois avós eram veteranos da Guerra Civil. Após a guerra, seu avô paterno comprou a terra onde ele cresceu, e a vida na fazenda tornou-se o cotidiano para várias gerações da família Graham. Depois de colher feijões o dia todo, Morrow Graham deu à luz a Billy, por volta das 4 horas da tarde, no quarto do térreo da casa de madeira, em 7 de novembro de 1918, apenas 4 dias antes do acordo que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. Billy era o mais velho dos 4 filhos que Frank e Morrow Graham geraram, e cresceu no ambiente tranquilo dos grandes pastos e colinas suaves da fazenda leiteira da família. Éramos camponeses típicos. Meu irmão, 5 anos e meio mais velho do que eu, não queria cuidar da fazenda. Ele só trabalhava porque meu pai mandava. Ele gostava mesmo desde cedo de beisebol. Eu nunca vou esquecer, no fim dos anos 20, eu era bem pequeno e meu irmão era um adolescente. Baby Ruth veio dar uma demonstração com os Yankees aqui em Charlotte. Papai conseguiu que nos encontrássemos com Baby Ruth e deixou o Billy apertar sua mão. E acho que o Billy jamais esqueceu disso. Billy Graham nunca mostrou ser um aluno muito aplicado nos estudos. Ele era um estudante comum, e suas notas mostravam que ele trabalhava pesado na fazenda e tinha energia de sobra. Essas características já sugeriam que tipo de homem Billy iria se tornar e a possível direção que sua vida tomaria. Nós brincávamos e ele era o Tarzan. Ele gostava das revistas de Tarzan. A gente saía e cortava um galho de videira para balançar sobre um barranco ou uma área qualquer. E imaginávamos balançar junto com os macacos. Os Grahams eram membros da Igreja Presbiteriana Reformada, no centro de Charlotte, e a frequentavam regularmente. Embora os pais de Billy tenham tido acesso limitado à educação,
Todas as noites, Morrow Graham lia a Bíblia para a família e Frank orava. Mas isso não significa que Billy gostasse de ir à igreja. Não me lembro de algum dia ter deixado de ir à igreja, ele disse. Se dissesse aos meus pais que não queria ir, eles me arrancariam o couro. Gostando ou não, Billy ia à igreja todo domingo. Na aparência, Billy Graham era igual a qualquer rapaz de sua idade. Alguma coisa nele, porém, o distinguia de seus colegas. Ele tinha um dom que nem mesmo ele suspeitava ter. Eu sempre pensei que a razão dele não gostar da fazenda e nem se interessar pelo gado era porque, já naquele tempo, Deus tinha traçado outros planos para seu futuro. Em 1920, em Qinjiang, China, nasceu Ruth Bell, a segunda de 4 crianças do casal Nelson e Virginia Bell. 4 anos antes, o casal havia deixado os Estados Unidos para trabalhar na China como missionários médicos. Dr. Bell era o cirurgião-chefe e diretor de um grande hospital da missão presbiteriana, a 240 quilômetros a oeste de Xangai. Ao longo da infância, Ruth testemunhou perigos como saqueadores, rebeliões comunistas lutando para derrubar o general Chiang Kai-shek, além de chuvas torrenciais, tempestades de areia e epidemias que dizimavam povoados. Porém, a China era seu lar, e tais dificuldades serviram para fortalecer seu caráter e plantar em seu coração as sementes de sua vocação missionária. Naquele tempo, os habitantes de Charlotte, na Carolina do Norte, eram conhecidos por sua religiosidade e evangelistas itinerantes visitavam a cidade para pregar. Uma estrutura de madeira foi construída nos limites da cidade, com capacidade para 5.000 pessoas, onde evangelistas conhecidos como Billy Sunday e Mordecai Ham realizavam conferências que duravam semanas. Quando Mordecai Ham chegou a Charlotte, Billy relutou em comparecer. Ele disse: "Tudo que li ou ouvi sobre ele só me trouxe sentimentos de repulsa. Parece mais um circo religioso." Só depois que seu amigo Albert McMakin convidou a ele seus amigos Grady e T.W. Wilson para ouvir Ham, foi que Billy mostrou algum interesse pelo evento. Billy sentiu-se tocado com o relato de Ham sobre pecado e desobediência e sentiu como se Ham falasse diretamente a ele. Billy convenceu-se de seu pecado. Então, na hora do apelo, ele foi à frente e aceitou a Cristo. Grady Wilson também aceitou, e dali em diante suas vidas estariam interligadas. A transformação que houve em Billy naquele evento parece ter trazido o propósito e a direção que faltavam em sua vida. I went up to my room, not realizing what had happened really. Didn't feel any different. And I remember kneeling down. It was a full moonlight night, and I looked out across the woods and the fields, and I said, "Lord, I don't know what's happened. I don't know what this means, but whatever it means, I would appreciate your help." Aos 13 anos de idade, Ruth soube que seus pais planejavam enviá-la para junto de sua irmã mais velha, Rosa, num internato na Coreia do Norte. Ruth detestou a ideia de deixar sua casa, família e amigos. Ela chegou a orar a Deus, na véspera de sua viagem para a escola, pedindo para morrer durante a noite. Ela escreveu: "Em 1937, eu já tinha meu futuro todo planejado. Jamais me casaria e passaria o resto da minha vida como missionária no Tibete." E continuou: "Mas em 7 de julho daquele ano, os japoneses atacaram tropas chinesas na ponte Marco Polo, perto de Pequim, iniciando a ocupação do norte da China. E enquanto meu pai se preparava para a guerra, minha mãe me preparava para a faculdade nos Estados Unidos. Argumentei que tudo que eu precisava era aprender tibetano básico e uma Bíblia, e para isso não teria que viajar para o outro lado do mundo. Meus pais apenas sorriram e me embarcaram para os Estados Unidos. Não gostei nem um pouco." Nas primeiras férias de verão,
Billy e Grady Wilson vendiam escovas juntos. Um tio de Billy disse que ele não duraria uma semana. Mas Billy estava determinado e disse que sentia como se tivesse o melhor produto do mundo. Acabou vendendo mais escovas do que qualquer um em sua região. Apesar do sucesso como vendedor, ele sabia que aquela não seria a sua vida e matriculou-se no seminário Bob Jones, mas abandonou um semestre depois, quando o diretor lhe disse que ele era um fracasso e que teria mais fracassos pela frente. Em 1937, Billy matriculou-se no Instituto Bíblico da Flórida e ali passou a progredir sob a orientação de tutores como John Minder e Cecil Underwood, que o ajudaram a definir o objetivo de sua vida. Ele começou a pregar para os troncos na margem do rio e apontava para eles como se fossem gente. Usava um dos troncos como se fosse um púlpito. E acho que as pessoas ao redor achavam ele um desequilibrado. Nunca tinham visto nada parecido. Ele só tinha 18 anos. Um ano depois, ele estava pregando para muita gente mesmo lá na Flórida. Eram 500 ou 1000 pessoas. Minha mãe e meu pai nem acreditavam. Eles decidiram viajar até lá na época do Natal para saber se era verdade o que diziam. E na primeira vez que eu ouvi pregar, ele pregava alto, mas tão alto que era inacreditável. Ele não precisava de microfone nem nada. Literalmente, dava para ouvi-lo a quase 500 metros. E a nossa mãe achou que ele pregava muito bem, mas ela disse: meu filho, você não pode pregar tão alto. Você vai espantar as pessoas. Enquanto cursava o seminário, ele foi ordenado pastor na Igreja Batista Peniel, em 1939. Ao se formar no Instituto Bíblico da Flórida aos 21 anos, ele foi diretamente para a Faculdade Wheaton, em Chicago, onde uma linda jovem fisgou seu coração e assim o manteve pelo resto de sua vida. When we were first introduced at Wheaton, he was carrying a load of furniture. May I add, I think that's the last stick of furniture he's ever carried. Billy Graham era um homem determinado no caminho de se tornar um evangelista. I passed him on the steps of Blanchard Hall. He was going down, I was going up. And my impression was, as a young man in a hurry, didn't think much more of it. Ruth Bell também tinha planos para o futuro. Tornar-se missionária no Tibete era seu único objetivo. Apesar da mútua e imediata atração um pelo outro, quase que à primeira vista, tanto Billy como Ruth continuaram focados em seus diferentes objetivos. I was frightened to death to ever ask her for a date, but I finally worked up enough courage to ask her to go at Christmas time to the Messiah that they were going to have in the chapel. And so I took her to the Messiah, and she was everything that I had heard about her, very beautiful and very warm and very friendly, and so our romance began at that time. I remember coming back from the date and praying that night. I said, Lord, if you'll let me marry that man, I'll consider it the greatest privilege imaginable. Billy propôs casamento antes que Ruth deixasse a faculdade para cuidar de sua irmã Rosa, que havia contraído tuberculose. Ruth não podia dizer sim naquele momento, mas Billy estava certo de que ela pensaria seriamente no assunto durante a longa separação. Por fim, ela escreveu uma longa carta para Billy, dizendo que Deus havia tocado seu coração e que ela se casaria com ele. Ele ficou tão empolgado que saiu correndo e, após pregar naquela noite, nem se lembra do que falou e suspeita que o público também não lembre. Após a formatura em Wheaton, eles casaram-se em 13 de agosto de 1943 em Montreat, Carolina do Norte, onde os pais de Ruth foram morar após deixar a China, antes dos comunistas assumirem o poder.
Logo após o casamento, Billy assumiu seu primeiro e único pastorado na Igreja Batista de West